Olá, meu nome é Andréa Schaefer e estamos de volta com mais uma aula de Sociologia no nosso canal Aula D. Não tem outro lugar para tu encontrares as respostas, fazer um bom trabalho, passar no Enem, ir bem no vestibular de uma federal. Gratuito e sempre será. Vem junto. Hoje nós vamos falar sobre intolerância religiosa. Eu vou começar dizendo para vocês que para mim, mesmo pesquisadora, socióloga, antropóloga, é bem complicado de entender. Já começa que eu não consigo entender, e acho que por isso me fiz pesquisadora, o porquê que um humano rechaça o outro pela cor da pele, por causa da identidade sexual e pelas suas crenças pessoais. Tem coisa mais individual do que uma crença espiritual? Que, compondo com outro coletivo, teríamos várias crenças espirituais. Pode ser budista, tu pode ser católico, tu pode ser neopentecostal, tu pode ser o que tu quiser, tu pode acreditar no que tu quiser. Porque todas elas, e essa é uma pesquisa antiga de várias fontes, elas dizem a mesma coisa, elas falam de tolerância, de amor, de solidariedade, de um cuidar do outro. Já notaram isso? Fica difícil de compreender. É difícil para ti também, porque para mim é bem complicado. Então, sociologicamente falando, a intolerância religiosa é um preconceito diante de religiões e crenças alheias. Né? Tá, não gosto disso porque é isso, não gosto daquilo porque é isso, né? Enfim. Na verdade, é uma incapacidade de aceitar e respeitar o pensamento do outro. Uma pessoa que é intolerante religiosa, que não consegue aceitar a tua crença, que é a coisa acho que mais tua, mais íntima tua, né? Assim como a identidade sexual, enfim, quer dizer, tu, que não consegue te respeitar nessa tua individualização, jamais vai socializar contigo, jamais vai se transformar no coletivo. Precisa andar num gueto, precisa andar num bando que pense exatamente como essa pessoa. A intolerância religiosa, ela é repulsiva, porque tu não és obrigado a frequentar culto, missa, nada de ninguém. Então, é fruto de um longo processo de dominação, no nosso caso aqui, da Igreja Católica. Nossa formação, lembra bem, né? Vem da Península Ibérica, vem da Europa, né? Só Portugal e Espanha, catolicismo, chegam aqui, é católico, tem que ser católico, é só um Deus que existe, ele é único, é um homem, ele está em todos os lugares, ele vê tudo, ele conhece tudo e ele determina a ordem das coisas. E é isso que vale. O que eles encontram aí quando eles chegam? Os povos originários. Tinha o Deus da chuva, o Deus do trovão, tinha Tupã, o Deus criador, tinha não sei o que, tinha a terra, a Pachamama, a mãe terra, isso era a religião. A religião do povo originário é, olha para a natureza e te conecta com ela, porque tu não é algo superior, tu faz parte. Baita religião, né? A ONU diz, né, que intolerância religiosa é toda distinção, exclusão, restrição e violência contra um pensamento diferente religioso do teu. Né? Onde é que a gente vai achar essa intolerância religiosa na história? Então, um clássico. Os cristãos perseguidos pelo Império Romano. Né? Império Romano, por que perseguiu? Porque eles eram politeístas e o cristianismo acreditava no único Deus. Depois, mas antes, porque o cristianismo era um movimento de resistência ao Império Romano. Depois eles vão virar religião. Naquele momento eles eram perseguidos politicamente. Depois os pagãos, os judeus e os muçulmanos serão perseguidos pelos cristãos. Os judeus serão perseguidos por suas crenças. E são assim, ó, essa crença, cuida, presta atenção, essa crença ela vem embrulhada também num quê político, num quê de não te querer na organização social, que eu determinei que é melhor. Então eu vou usar a religião para utilizar o poder para te deixar claro como é que a banda tem que tocar. Tá prestando atenção nessa sequência? Ela é importante. Isso desenvolve o raciocínio lógico, viu? E a consciência crítica. E o islamismo que vai ser perseguido pelos radicais da sua própria crença, fora o resto do mundo todo, que desde dos atentados lá na Europa, principalmente nas Torres Gêmeas, o Islã parece sinônimo de terrorismo. Então, tu vê uma criatura de turbante, opa, te liga.
Muito bem. No Brasil, apesar das várias políticas públicas, ainda há muita discriminação. No topo da discriminação, as religiões de matriz africana. Depois o espiritismo, né? Depois vem outras, né? O budismo, uma coisa assim, mas matriz africana parece insuportável. No país que mais tem negros depois do continente africano. O Brasil é preto. Presta atenção. A Constituição, nossa primeira Constituição, já apontava que o Brasil seria um Estado laico. O que é ser laico? Não estar a serviço de nenhuma profissão religiosa, nada, não tem nada a ver com religião, as nossas leis, a nossa organização, não era bem assim. 1891, até 1891, a religião oficial desse país era o catolicismo e todos os outros cultos eram banidos, não podia existir. Veio junto nesse bojo do Deus único, masculino, que é só ele, que existe, nenhum outro, vem a catequização dos originários, né? Formação aí das missões jesuíticas, que tem bastante aqui no Rio Grande do Sul, né? Que foi o mote, né? Aqui dessa região. Então nós tínhamos que ensinar os índios a serem civilizados. O índio não evoluiu. A gente ainda ouve hoje de políticos proeminentes que o indígena tem que ser enfiado numa zona urbana e virar coisa boa, que nem o branco. Os africanos, assim como os indígenas, eram batizados com nomes católicos, né, para deixarem de ser pagãos. E os africanos, além disso, tiveram que cultuar os seus orixás através dos santos católicos. Para poder continuar com a sua fé, disfarçaram, né? Agora não é mais Iansã, é Santa Bárbara. Agora não é mais Xangô, é São Jerônimo. Agora não é mais São Jorge, não é mais Ogum, é São Jorge. Então tiveram que colocar nomes católicos para continuar com a sua fé. E que coisa maravilhosa eles conseguiram nessa resistência, nessa luta, porque não tem dentro do Brasil o povo mais corajoso e mais resistente que o povo preto. Conseguiram chegar até hoje e a gente consegue hoje ter um convívio com eles, para quem quer, para entender a história da evolução da sociedade brasileira. Se tu não souberes da história da África, tu não consegue entender a história do Brasil. Presta atenção, criatura. Vem a imigração e com a imigração vem uma porcentagem muito grande de alemães trazendo os seus pastores luteranos, né? E isso vai enfraquecer um pouco o catolicismo no Brasil, vai dar uma baixadinha. Na República houve, então, maior liberdade de culto, a coisa ficou um pouco mais, né, tranquila, etc. Mas sempre de olho na matriz africana, sempre de olho nas religiões de matriz africana. Isso aí era batata. Na Constituição de 88, a intolerância religiosa vira crime passível de multa e prisão, um crime que não prescreve nunca e é inafiançável. Matriz africana vai continuar sendo perseguida apesar de tudo isso. Hoje ainda, se tu abrir de repente teu Face, tu vai achar uma outra bobagem de entrada numa terreira de umbanda. Mas se tu for convidado, vai se tu tiver vontade. No passado, esse povo de matriz, na religião de matriz africana, era alvo da polícia e no presente, de vandalismos fundamentalistas. O que é o fundamentalismo? São aquelas religiões que acreditam que só o seu Deus é que está certo. Eles têm uma prática que considera qualquer outra doutrina como errada porque eles têm a verdade absoluta, né? São motivadores para mentalidades e comportamentos de intolerância geral. Tem uma visão binária de mundo. Só dá para existir o certo ou o errado. Ou tu vai para o céu ou tu vai para o inferno. Como se a vida fosse feita apenas de duas possibilidades. Eles são motivadores até neste momento para a organização social e política desse país. Nós vivemos hoje uma sociedade fundamentalista. Todos os textos sagrados destacam, né, essa possibilidade do amor, da solidariedade. Como é que o fundamentalista esquece isso? Porque a partir do meu Deus, a guerra santa, o meu Deus está certo, então eu posso te matar porque tu não está acreditando no que eu acredito. Eu posso fazer política em cima dessa religião porque tu não interessa o que tu pensa. Existe só um Deus? Existe só um modelo de família? Existe só uma maneira de enxergar a vida? De quantas possibilidades é feita a vida? E aí, a gente segue acreditando
nesse fundamentalismo que prega uma visão binária de mundo e diz que só existe um Deus no mundo? Olha a tua opinião, deixa lá depois que eu vou querer assistir. Curtiu, gostou? Então segue com a gente, te inscreve e vem, tem muito mais aula depois dessa. Tamo junto e nos vemos em breve.